quinta igreja, a quinta carta. Abra comigo lá no capítulo 3 de Apocalipse, no verso 1. Se você perdeu alguma mensagem dessa série, você pode acompanhar tanto no nosso canal do YouTube, ou então no Facebook. Apocalipse capítulo 3, verso de número 1. Você achou aí? Diga amém. A igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, verso 1. A gente vai ler até o 5. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, verei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Verso 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Então nós oramos mais uma vez nessa manhã, pedindo ao Pai que o Senhor ilumine nossa mente, ilumine o nosso coração, para que a Tua Palavra seja pregada e também compreendida, para que a Tua Palavra, Deus, seja instrumento de edificação das nossas vidas nessa manhã. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, perdoa as nossas falhas. Estamos aqui porque precisamos da Tua Palavra, dependemos do Senhor. Não há nada em nós mesmos, ó Pai, que nos faça ter força, mas sim na força que está no Senhor, ó Pai. Guarda as nossas vidas, guarda o nosso coração. Esse é o nosso desejo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Essa é a quinta carta das igrejas, né, na Ásia Menor, e você já percebeu que a maioria delas segue um padrão, né, como se alguém estivesse orientando uma estrutura, né, do seu, quem fez TCC aqui, né, sabe como é, de alguém, quando você tem um orientador, ele fica te orientando dos pedaços, das partes, como que entram as bibliografias, as citações, e parece que a gente está aqui olhando para um trabalho desse acadêmico, né? A gente tem um elogio, crítica, então tem os conselhos, tem o prêmio final, e como a gente viu em Esmirna, algumas exceções, né? Esmirna não tinha nenhuma crítica, e na próxima semana a gente vai ver, por exemplo, a igreja de Filadélfia, que apesar da perseguição, elas só tinham elogios. E a gente tem algumas igrejas que só recebem críticas, mas a maioria segue esse padrão, né? Desculpa. A maioria segue esse padrão, e a gente olha para essa carta também e consegue entender um pouco do aspecto cultural da cidade, né? Então a gente está indo agora para a carta na igreja de Sardes, cidade de Sardes. Então vamos entender um pouco dessa cidade, né? Uma das cidades mais antigas ali na Ásia Menor, uma cidade fortificada, era uma cidade que tinha muitos muros, era uma cidade que estava no topo da região, e era uma cidade muito bem vigiada, muito bem cuidada, sendo que ela sofreu 2 vezes uma emboscada por falta de vigilância. Interessante a gente analisar o que Jesus fala nessa carta, né? Sardes tinha uma fama de administrar bem as suas riquezas, era uma cidade próspera, da Ásia Menor. Foi a primeira cidade que cunhou uma moeda com valor. Então era uma cidade que respirava os seus metais, respirava tudo aquilo que envolvia ouro. Tem lá também aquele mito do rei chamado Midas, e tudo que ele tocava virava ouro, né? Era da cidade de Sardes esse rei. Então uma forma, por ser até de administrar bem as riquezas, mas também de uma cidade segura. Era uma cidade que você olhava de longe, você podia ver uma grande fortaleza. Se você puder depois, procure no Google, você vai ver algumas imagens. E ela era considerada imbatível.
mas, como eu disse, por falta de vigilância, ela foi invadida 2 vezes. 2 vezes essa cidade foi invadida. Isso explica o que Jesus fala na carta, né? Olha, vigie, porque senão eu vou vir até você como um ladrão. Você não vai saber a hora que eu vou chegar, você não vai perceber, né? Era também, no aspecto religioso, um centro de adoração muito grande ao paganismo, né? Muitos deuses eram adorados ali, tanto o imperador, mas também Artemis, a deusa Diana, enfim. Interessante também, muito ruim, a garganta está ruim, quando Jesus fala aqui no texto sobre, olha, eu jamais vou arriscar o nome de vocês do livro da vida. Na cidade de Sardes tinha um grande livro dos adoradores de César, todos os nomes eram ali anotados, todos ali tinham o nome escrito, e se alguém um dia se recusasse a adorar a César, seu nome era riscado desse livro. Interessante, Jesus usa essa figura para dizer que do seu livro ninguém teria o seu nome riscado. Quando os cidadãos tinham o seu nome riscado, perdiam também seus direitos civis, né? Perdiam o seu poder aquisitivo, poder de compra. Então era um ambiente também muito complexo que esses cristãos viviam na cidade de Sardes. E quando a gente olha para a igreja cristã que tinha em Sardes, a gente está vendo uma igreja que estava doente, ou seja, uma igreja que estava à beira da morte, praticamente funcionando, né, com suas reuniões acontecendo, mas espiritualmente uma igreja que estava morta. Essa é a igreja que tinha fama de estar viva, diz o texto. Olha, as pessoas acreditam que você está vivo, mas na verdade você está morta. Era um estágio crítico. E quanto mais crítico é o nosso quadro, não é assim que funciona? Dependendo do que a gente está passando, quanto mais crítico, quanto mais problemático é o nosso sintoma, os tratamentos são mais agressivos. Jesus começa aqui pela crítica, né? Começa a fazer essa acusação. Se você volta no versículo 1, ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha o que ele diz: conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Ou seja, no verso 2 ele já começa: esteja atento. Se você olha aqui, Jesus, né, está se apresentando como remetente dessa mensagem. Ele é aquele que possui os 7 Espíritos de Deus. Isso não significa que Jesus tem 7 Espíritos, tá? Isso, Jesus está usando a mesma linguagem usada em todo o texto, onde o 7 significa totalidade, significa perfeição, né? Jesus é aquele que possui o Espírito Santo na sua plenitude. É isso que ele quer dizer quando ele diz que tem os 7 Espíritos de Deus. E ele começa lembrando que ele possui as 7 estrelas. Essas estrelas são as igrejas, ou seja, as 7 igrejas estão nas suas mãos. Nós já falamos também aqui que na Ásia Menor não tinham apenas 7 igrejas, mas Jesus escolhe 7 para representar essa totalidade. Ou seja, Jesus está criticando uma igreja, mas essa crítica não vem de alguém que está nos bastidores, ou não vem de alguém que está assistindo a igreja, né? É do dono da igreja. Jesus possuía aquelas 7 igrejas, e isso então faz ele ser competente para fazer essas revelações a João, para que algumas mudanças acontecessem naquelas congregações. Então veja, que muita gente acredita, né, que porque Jesus critica as suas igrejas, eles também são capazes, né, de fazerem críticas contundentes à igreja, porque eles podem fazer isso. Não, essa carta não vem de gente que ignora 2000 anos de história, não é de gente que se diz agora o dono da verdade, né, com 2 seminários pela internet que fez. Aqui é Cristo, o dono da igreja, que está fazendo duras críticas à sua igreja. Então, essa carta também nos dá uma lição muito importante de que Jesus ama a sua igreja, Jesus compadece-se pela sua igreja, mesmo que algumas igrejas pareçam infiéis, porque Deus não nos ama baseado na nossa bondade. Deus não nos ama baseado naquilo que nós fazemos, Ele nos ama por causa do seu amor. E se Cristo está corrigindo a sua igreja, é porque Ele ama essa igreja. Ele ama a sua igreja porque Ele corrige quem ama. Então vemos aqui
uma forte acusação que vinha do dono da igreja, e a acusação era que ela tinha fama de estar viva, mas estava morta. O que essa igreja parecia para as pessoas não era o que Jesus estava vendo. Jesus está dizendo que essa igreja parece uma coisa, mas ela é completamente oposta ao que parece. Essa igreja era famosa, tinha fama, mas não tinha integridade. Veja, uma das piores coisas que eu e você podemos fazer é quando nós buscamos a aprovação das pessoas e não de Deus. Quando a gente parece uma coisa que na verdade a gente não é. Isso é o que a gente mais vê na nossa atual cultura, nas redes sociais, nos nossos perfis. A gente só publica o que a gente quer que as pessoas vejam. A gente só permite as pessoas verem aquilo que a gente quer que as pessoas vejam. É assim, é assim que funciona. Essa é a lógica das redes sociais. E o que Jesus está dizendo sobre essa igreja é que o que ele espera não é fama, mas sim integridade. Porque aquela igreja parecia estar viva, mas estava morta. A era que nós vivemos hoje é a era das aparências, onde aquilo que parece nem sempre é. Interessante, às vezes você vê algumas pessoas que colocam assim, uma roupa em alguém, ela comprou a mesma roupa e tirou a mesma foto que a pessoa tirou, ela bota lá, expectativa e realidade. Numa pessoa é uma coisa, em outra pessoa é outra. É evidente, porque as pessoas não são iguais. As vidas não são iguais. Essa igreja aparentava para os homens que estava viva, mas na verdade estava morta. Então o que Jesus espera de nós é integridade, não fama. O que Jesus espera de nós é autenticidade, não sucesso. Porque um dos grandes problemas é que a nossa atual geração está até tendo algum sucesso na sua vida, mas sucesso nas coisas que não importam. Sucesso naquilo que Deus não aprova. Sucesso naquilo que Deus não mandou você seguir. E quando a gente busca a nossa fama, não simplesmente de ser famoso ou sair na televisão, mas a fama é o desejo de ser amado a todo custo. É o desejo de ter sucesso a todo custo. É de chegar no patamar que você acredita que ali as pessoas estão isentas de problemas, ali as pessoas são felizes. Já a integridade é o desejo intenso de fazer aquilo que é correto. Não importando se você vai ser amado ou não. Não importando se você vai ser compreendido ou não, o seu desejo é fazer aquilo que é correto. É isso que define a integridade. A igreja em Sardes sofria de um problema que eu e você enfrentamos nos dias de hoje, o problema da hipocrisia. Aquela igreja era aprovada, mas era aprovada no tribunal errado. Era aprovada na matéria errada. Aquela igreja tinha a aprovação, mas não era a aprovação de Deus. De que adiantaria? Eles estavam construindo a sua identidade, aquilo que eles eram, numa aprovação que era superficial, porque na aprovação de Deus eles estavam mortos. Que eles procuravam viver com uma máscara. Veja, se você presta atenção na crítica que Jesus faz a essa igreja, Jesus não está dizendo que aquela igreja era apática. Jesus não estava dizendo que aquela igreja não tinha obra. Jesus não estava dizendo que aquela igreja era herética. Não estava dizendo que tinha falsos mestres naquela igreja. Não está dizendo que havia perseguição contra aquela igreja. Nada disso. Jesus só está dizendo que não aprova as suas obras. Jesus só está dizendo que as suas obras eram obras de morte e não de vida. Aquela igreja até estava fazendo, mas faltava autenticidade.
faltava integridade. E por que nós estamos falando disso num culto como esse? No que isso se aplica a você? Porque nós também podemos cair nesse erro da hipocrisia, de honrar a Deus com os nossos lábios, mas o nosso coração está longe dele. A vida daqueles membros, a vida dos irmãos, dos cristãos daquela igreja, estava manchada pelo pecado. Era uma igreja famosa, mas hipócrita. Era uma igreja que até possuía atividades e era admirada. Provavelmente as outras 6 igrejas admiravam a igreja de Sardes, mas o Senhor, que conhece o interior de cada igreja, o dono da igreja, aquele que já falou para nós que caminha por entre a igreja, está dizendo: olha, eu não aprovo suas obras. Você é admirada por suas obras diante dos homens, mas as mesmas obras são reprováveis aos olhos de Deus. Que duro discurso! Que duro discurso! Como cristãos, em que está baseada a nossa busca? É fama ou é integridade? Estamos buscando o nosso sucesso pessoal na nossa vida, ou a nossa vida é baseada pela nossa integridade? Os problemas que atingem o nosso país é a corrupção, e não apenas isso, é a falta de oportunidade que muita gente tem para se corromper. Porque a gente julga aquele que desviou da educação, da saúde, da segurança, mas a primeira oportunidade que nós temos para nos corromper, nós também aceitamos. Se você roubou 99 centavos e o cara que roubou 99 mil, a diferença é uma diferença de sorte, de oportunidade. Se fosse 99 mil que estivesse na sua frente, sumiria também. O que falta é integridade. Porque alguém ou uma igreja pode se tornar famosa por conta das suas obras, pode se tornar famosa por conta das suas realizações, pode se tornar famosa pela sua aparência, e esse aparente sucesso, essa fama, trazer admiração dos homens, pode criar uma cultura até de clientes, consumidores que consomem um produto, que querem ter uma experiência egoísta ou até hedonista naquela igreja, procuram aquela igreja. E essa igreja pode ser uma igreja que tenha um nome na cidade, um nome na região, mas Deus não se importa com nada disso. Deus não está nem um pouco preocupado se uma igreja é moderna, se uma igreja traz conforto, se uma igreja tem boa estrutura. Deus não está nem um pouco preocupado se a banda tem qualidade, se há alguma estética viável na igreja. É isso que o Senhor avalia. O que Ele avalia é motivação. Para tudo isso, por que fazemos tudo isso? É aquele que avalia o interior dessa igreja. É aquele que sabe o que acontece dentro daquela igreja. Às vezes eu e você, às vezes a igreja, uma certa igreja ou qualquer igreja, precisa tomar decisões impopulares para ser fiel. Às vezes eu e você precisamos tomar decisões que amigos não vão compreender, que a família talvez não entenda. Talvez uma igreja toma algumas decisões e isso cause a perda de alguns membros. E aliado a isso, em oposição a isso, nós temos a tentação de fazer aquilo que vai agradar as pessoas, independente de sermos fiéis ou não. Se vamos manter a nossa fidelidade ou não, é essa a questão. A igreja de Sardes negociou a sua fidelidade.
em troca de agradar algumas pessoas, de agradar alguns membros. A diferença da igreja de Sardes do nosso contexto, a questão, a comparação entre a igreja de Sardes e o nosso cenário atual, é que o ser humano também está todo o tempo buscando a aprovação. A gente quer ser elogiado, a gente quer ser aprovado, a gente quer ser aceito. A gente acha que a reunião de algumas coisas da nossa vida nos fará iguais, melhores ou aceitos em determinados locais. Se eu tenho isso ou se eu tenho aquilo outro. Na verdade, até muitas igrejas são plantadas buscando a aprovação de uma sociedade de consumo. Não são poucos que a gente conhece que plantaram novas igrejas para satisfazer os seus desejos. A plantação de igreja precisa se basear no alcance de um público. A plantação de igreja precisa ser guiada por o desejo de levar o Evangelho aos perdidos. É isso que deve nos guiar. Porque ao olharmos para a igreja de Sardes, nós estamos vendo que o Senhor não tolera a falta de integridade em nome da fama, a falta de integridade em nome da aprovação. Talvez para algumas pessoas e para muitas pessoas que estão aqui hoje ou estejam nos ouvindo, o que é mais importante para eles são os resultados. E exatamente a falta de fidelidade ao Senhor acontece quando muitas vezes nós não estamos vendo alguns resultados. Então nós somos tentados a negociar a mensagem de Cristo, somos tentados a negociar, a abrir programas que alcancem o bom gosto das pessoas. Somos tentados então a fazer alguma coisa na nossa vida de que as pessoas nos aceitem, então eu vou abrir mão desse princípio. Mas para o Senhor, resultado nunca foi o mais importante. Para o Senhor, o mais importante é a fidelidade. Porque o chamado que nós recebemos ao plantar uma igreja, o chamado que nós recebemos para sermos cristãos, o chamado que nós recebemos para servirmos ao Senhor em todos os lugares, o chamado que eu e você recebemos é para sermos fiéis, independente dos resultados. Independente do que esteja acontecendo, você precisa se manter fiel. Porque senão você vai negociar princípios o tempo inteiro na sua vida. Se talvez você não está ganhando quanto aquela empresa deveria te pagar, você trabalha mais do que deveria, e você recebe um salário aquém do que você espera. Então a sua saída é negociar um princípio, você se corrompe. Você frauda uma nota para que então no final do mês fique tudo certo entre vocês. Ou então, por conta de uma garantia de um emprego, você aceite uma relação fraudulenta. Quando princípios são negociados, significa que o nosso coração está mais nos resultados do que na fidelidade a Deus. Eu penso que, se você nunca passou por isso, uma hora você vai ser colocado contra a parede. Você vai ter que decidir se você vai manter um benefício, se você vai manter alguma coisa que você julgue que é boa, ou se você vai ser fiel ao Senhor. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você define a sua integridade, ou você define a sua infidelidade. Os resultados trazem fama. Então pense você que no meio cristão há muitas pessoas que são guiadas pelos resultados.
mas é a integridade que agrada ao Senhor, não o resultado. É evidente que o melhor cenário é a integridade aliada com o resultado. Mas você não deve ser guiado pelos resultados. Se você crê que Deus age independente do que está acontecendo, não é inteligente da sua parte ser guiado por aquilo que você está vendo. Se você crê que Deus age em qualquer hora, se você acredita que soberanamente Cristo age, se você crê que Deus não precisa de um bom cenário para agir, Deus age em qualquer cenário, não é verdade? Então você não deveria ser guiado pelos resultados. Atente, porque a igreja de Sardes, ela é muito atual nos dias de hoje. Era uma igreja que não tinha heresias, não estava apostatando da sua fé, não havia falsos mestres, essa igreja não era perseguida, não era perturbada por heresias, não era importunada pela oposição dos judeus, o que era muito forte em algumas igrejas. Essa igreja até parecia fiel, mas Jesus diz que ela estava morta. E qual era o problema dessa igreja então? Os crentes dessa igreja não estavam morrendo pela espada do mundo, mas pela amizade com o mundo. O pecado e o mundanismo já tinham invadido aquela igreja. Irmãos, como é sério o estado dessa igreja? Como é sério esse problema nos dias atuais? Essa é uma das igrejas que mais se assemelham aos nossos dias. Porque essa igreja se tornou amiga do mundo. E não é do mundo que eu e você devemos demonstrar a nossa fé. Eu acho que você já consegue compreender o que nós falamos aqui com amizade com o mundo. Nós sabemos que o mundo é o nosso campo missionário. Nós sabemos que nós devemos amar as pessoas que estão lá fora. Nós sabemos que devemos interagir com a nossa cultura. Nós sabemos que nós devemos apresentar respostas cristãs na nossa cultura e não se assemelhar à nossa cultura. Mas essa igreja não tinha uma resposta cristã para a sua cultura. Ela tinha a mesma prática. Essa igreja buscava por falsos ídolos. Essa igreja buscava a sua satisfação e não a glória de Deus. Essa igreja buscava o seu equilíbrio pessoal, mas não a vontade de Deus. Que tipo de igreja nós somos? Que tipo de igreja eu e você somos quando que nós nos reunimos? Quando que nós nos encontramos? Que a gente dá um conselho. Arrependa-se. O mesmo conselho. Não negocie a sua idoneidade. Não negocie o seu caráter. O mundo de hoje confundiu caráter com carisma. Caráter com bom humor. O caráter é a possibilidade que eu e você temos de não negociar princípios nos mais complexos cenários da nossa vida. É como a força daquele metal quando exposto a altas temperaturas e ele não se deforma. Arrependa-se. Jesus diz: fique atento, senão eu venho contra você como um ladrão. Vigie, fortaleça-se. Aquela cidade já fora invadida 2 vezes por falta de vigilância. Muros fortificados, uma cidade bem construída,
Mas no meio desse cenário, Jesus diz para essa igreja: olha, se cuidem, porque pode acontecer com vocês a mesma coisa que aconteceu com a cidade. Acordem, despertem desse sono. O pecado e o mundanismo tomaram conta dessa igreja por falta de vigilância. E Jesus está fazendo a eles uma pergunta: a quem vocês querem agradar? A quem nós queremos agradar? Ou melhor, a quem nós estamos agradando? Porque ao Senhor nós agradamos por integridade, não por causa da fama. Nós servimos ao Senhor por conta da nossa fidelidade e não por conta dos nossos resultados. Porque, pense comigo, você vai mudar a sua fidelidade a Deus quando os resultados não te agradarem? Acho que não. Acho que não deveria. O chamado do cristão é para manter a sua fidelidade independente dos resultados. Não é isso? Jesus no final ainda faz um elogio. Volte lá comigo no texto, por favor. Verso 4. Olha o que diz: no entanto, você tem aí em Sardes os poucos que não contaminaram as suas vestes. Sempre há um remanescente na igreja. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Em oposição ao livro de César, Jesus diz: jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus junta um conselho ao elogio, fazendo referência a alguns poucos irmãos daquela igreja, e diz para segui-los como exemplo. Ou seja, sejam constantes, lembrem-se do que o Senhor já fez por vocês, vivam essa transformação constante, ou seja, não deixem de obedecer. Por quê? Porque a nossa identidade está em Cristo. E diferente de César, o nosso nome nunca será arriscado pelo Senhor no seu livro. Se o cristão transferir a sua identidade para outras coisas, ele deixará de ser fiel. A nossa identidade está em Cristo. A música que nós cantamos aqui diz: eu sou o que o Senhor diz que eu sou, escolhido, perdoado. O Senhor é por mim e não contra mim. A nossa identidade está no que Ele fez. A nossa identidade está baseada em Cristo, não naquilo que nós fazemos. Nosso nome está no livro da vida por conta do seu amor, por conta da sua bondade, não da nossa. A nossa adoração a Ele é resultado desse amor. Os adoradores de César adoravam a César para não perderem direitos, para não perderem benefícios, por medo dos seus nomes serem riscados do seu livro. Nós não. Nós adoramos a Deus porque sabemos que nunca o nosso nome será riscado do seu livro. Amém, irmãos? Eu devia dar 2 cambalhotas agora. Por isso que a nossa identidade não está em nenhum ídolo que esse mundo possa nos oferecer. Não está em nenhuma vantagem que seja boa para mim e para você. A nossa identidade está em Cristo. Então você pode ter dezenas de bens, você pode ter muitos recursos, você pode ter roupas das melhores marcas, você pode comer nos melhores locais, mas isso não fará nada em você. Isso não mudará quem você é. Você sabe quem você é. Você estava perdido, totalmente destruído em pecado. Nenhuma dessas
dessas coisas que eu falei poderiam trazer para você alguma coisa de boa diante do Senhor. Nada disso seria valorizado por Deus no dia final. Mas então, a maneira de resolver essa equação, Deus envia seu Filho e quita a nossa dívida. Então, quando Deus olha para nós hoje, não é mais a nossa bondade, as coisas que temos, nem a nossa performance. Ele vê a Cristo, que nos justifica de todo pecado. Essa carta tanto fala à igreja enquanto comunidade, mas também fala a nós individualmente como discípulos de Jesus. O que está se baseando na nossa vida? Você não precisa ter tudo que você acha que você tem que ter para que você seja completo. Acalma o seu coração. Você não vai ter tudo o que quer. Acalme. Você está passando por algum momento de escassez na sua vida? Acalme o seu coração. Você vai passar por isso. Se os recursos estão apertados, se as coisas estão escassas, fique calmo, não fique para baixo. A sua identidade não está nessas coisas, a sua identidade está em Cristo, que vai fazer você passar por essas coisas. E no final você vai ver que o que você precisa é da sua presença mais do que alguns dos seus presentes. Não construa sua identidade em quem você é. De repente no seu Instagram, não construa sua identidade em cima de quem você é nas redes sociais, no seu Facebook ou nas coisas que você diz estar fazendo. O que de fato você é? Onde você está construindo sua identidade? Talvez a sua identidade está em desejar a vida perfeita das pessoas nas redes sociais. Elas não são perfeitas. César era um ídolo daquela época. E hoje em dia a busca por aprovação social também é um ídolo. As mídias sociais potencializam esse problema. Talvez você está com a sua identidade em ter um corpo perfeito, no ídolo da beleza para ter aceitação. Quando a idade chega, quando a saúde vai indo embora, você também será esquecido. Vai ser riscado do livro da aceitação, vai ser riscado do livro desse mundo, porque a sua identidade foi firmada em algo passageiro. A mesma coisa ocorre quando a gente coloca a nossa identidade em bens materiais, em coisas que se podem tocar, em coisas que dia a dia estão perdendo valor. Os adoradores lá de Sardes, os moradores de Sardes, precisavam adorar a César para ter a sua identidade, para ter os seus direitos civis. Senão eles perderiam sua identidade. E hoje a gente acaba fazendo da aprovação social um ídolo. Muitas pessoas não suportariam a ideia de não serem aceitos, de não serem belos como os outros, de não fazer tudo que os outros fazem, de não ter tudo que os outros têm. Mas a gente se esquece. O único livro que importa é o livro eterno, que nosso nome nunca é riscado. Todas as outras identidades, meus irmãos, são passageiras. É óbvio que você não vai deixar de viver a sua vida, ou, de repente, se permitir algumas coisas por conta do que os outros pensam ou falam. É evidente que você não pode deixar de cuidar do seu testemunho,
É evidente que você não pode suscitar a ira dos seus irmãos, é evidente que você não pode provocar outras pessoas, mas pense, em cima de que está a nossa identidade? Em cima de que está aquilo que nós somos? O conselho para nós hoje é o mesmo que a igreja de Sardes recebeu. Sejam fiéis. Jesus diz nessa carta: lembrem-se do que vocês já receberam. Lembrem-se do que Jesus já fez por vocês, para que vocês tenham uma vida em constante transformação através da obediência. Sabemos qual é o prêmio: nossa identidade em Cristo, a única que não falha, e cuja as promessas não são passageiras, mas são eternas. Esse texto aqui nós vemos ainda a figura das vestes sujas, que representavam os cristãos de Sardes. As vestes sujas falam de pecado, de impureza, de mundanismo. Quando você vê a citação de obras sem integridade, como nós vemos aqui na igreja de Sardes, o que nós vemos é uma igreja com um caráter distorcido, duvidoso, com as motivações erradas, ausência de santidade. Meus irmãos, olhemos para esse relato sobre a igreja de Sardes e sejamos tomados de vigilância, porque esse mundo é astuto, é sutil. Alguns minutos que você pode perder nas redes sociais já podem fazer você desejar a vida de alguém, construir a sua identidade em coisas que não existem, construir a sua identidade na vida de outras pessoas, e essas pessoas estão construindo essa identidade na vida de outras pessoas. Esse vício não acaba. Olhemos para esse relato e sejamos tomados de vigilância. Vigie. Porque o Senhor pode vir como um ladrão, ninguém vai saber a hora. Esse despertamento só o Espírito Santo que pode promover nas nossas vidas. Que você seja despertado nessa manhã. Se você está sonolento na sua vida cristã, você é presa fácil. Acorde. E olhe para essa correção como um sinal de amor de Deus, porque Deus corrige a quem ama. Desperte. A gente está chegando ao final de mais um ano. E não comece a fazer planos para o ano que vem. Comece a fazer planos para antes de acabar o ano. Vai chegando novembro, vai bater, não é? Vai bater uns planos no próximo ano, verdade? Tem planos que são autorrenováveis, né? A gente virou o ano, a gente continua, renova o problema de emagrecer. Desde 88 estou nesse plano. Não tem tanto sucesso, nem sempre, mas é autorrenovável. O outro quer aprender uma nova língua, o outro quer aprender um novo instrumento. Nós somos bons de planejar, né? Isso a gente é bom. A gente está numa viagem, já está planejando a outra, não terminou de pagar essa. É caro. Se a gente viajasse para todos os lugares que a gente já orçou, né? No decolar, no hotel urbano, a gente fala, você é a pessoa mais viajada. Não é verdade? Vamos ver que é Abu Dhabi. Como é que fica a passagem para Abu Dhabi? Passa o Globo Repórter de Singapura. Vamos ver que hotel em Singapura. $7.000 a diária. Talvez. Fazendo conta aqui, vezes 4. Né? Passa lá né? aquele programa Brasil visto de cima, né? Aí tem Europa visto de cima,
Portugal, você tá aí, Portugal, de repente, eu iria. Aí vai me decolar. Não ia, mas não. Acho que esse ano não vai dar. A gente é bom de fazer planos, mas a gente é ruim de executar. Para de fazer planos pro próximo ano, calma. Tem 2 meses para mudar muita coisa ainda esse ano. Então mude. Vigie. Ore para que o Espírito Santo desperte você.